Então, líder, ó, se você sente muito medo de saber o que os outros pensam de você, e isso te afeta em tudo, se você ficar nervoso ou nervosa diante de coisas relacionadas à profissão e os relacionamentos, se você sempre acha que não é capaz e isso te deixa com ansiedade, baixa autoestima, insegurança, se você sente que as palavras fogem da sua boca e você fica nervoso ou nervosa e situações podem até te paralisar, se você sente que a insegurança não te ajuda a se destacar no seu emprego, a evoluir na sua profissão, até mesmo impede você de boas oportunidades e às vezes evita que você continue aí os seus estudos por se sentir incapaz, se você para de treinar, não avança nos projetos, não consegue ter constância na vida, se você possui o sentimento de sempre estar só e precisa sempre de alguém por perto, se você sente que a insegurança te aprisiona desde a infância, esse é o lugar para você estar aqui com a gente hoje. Porque a gente vai falar justamente sobre esses pontos, principalmente na vida do líder, né, professor Fernando? Que passa muitos pontos relacionados a esses que a gente está comentando aqui. E aí, professor, para a gente dar um start aqui, né? Bola no meio de campo, o juiz já apitou, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Como que a insegurança, ela afeta negativamente a vida do líder? Como que o senhor enxerga isso, professor? Fala, líder, tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez. Hoje eu tô com um convidado ilustre e para mim é uma honra muito grande, um dos meus professores durante a jornada. E publicamente aqui eu quero deixar minha gratidão, minha honra ao professor Fernando Brasil, pelo senhor ter passado na minha jornada. Eu diria que esse podcast tem uma parte do senhor aqui também, porque foi com o senhor que eu aprendi muitas coisas, né? E a gente vai falar sobre a insegurança do líder, da insegurança, ansiedade, algo a ser evitado pelo líder. O professor Fernando Brasil é psicólogo e psicoterapeuta, professor, escritor e consultor e possui 38 anos de experiência em comportamento humano. Seja bem-vindo, professor Fernando Brasil. É uma honra muito grande ter o senhor aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, né, Diogo, de nós nos reencontrarmos numa situação assim tão legal, tão profissional, aonde eu posso te garantir que aqui não existe mais a relação professor-aluno. Aqui agora nós somos dois profissionais buscando elucidar algumas questões para que possa, vamos dizer assim, né, ajudar ou, vamos chamar assim, de lapidar comportamentos de muitas pessoas que estão hoje aí nessa área de liderança. Que é uma coisa, às vezes, que a gente busca demais, mas quando chega lá, falha, muitas vezes por questões psicológicas, humanas, e acaba perdendo uma boa oportunidade, né, de crescimento, de aprendizado. Mas eu agradeço demais a confiança, né, do convite e muito contente por estar aqui com você. Obrigado mesmo, de coração. Que legal, professor. A honra é toda minha e jamais imaginei que nos meus maiores sonhos a gente teria um encontro desse, hein, professor? A gente que se encontrava em sala de aula, eu que viajava. Galera, só para vocês terem ideia, o professor Fernando é aquele tipo de professor, quando você está na aula dele, ele tem umas técnicas aí que depois ele vai me revelar. Eu quero descobrir, viu, professor Fernando, como que ele faz a pessoa ficar ali encantada do começo até o final da aula. Ele tem o dom de colocar a pessoa na situação, então por isso que eu trouxe ele aqui, para vocês conhecerem um pouquinho, né, da água que eu bebi um pouco e continuo bebendo sempre que possível nas postagens dele. É sempre um prazer ter a sua companhia aí, viu, professor? Agradeço as palavras. Legal. Então, líder, ó, se você sente muito medo de saber o que os outros pensam de você e isso te afeta em tudo, se você ficar nervoso ou nervosa diante de coisas relacionadas à profissão e os relacionamentos, se você sempre acha que não é capaz e isso te deixa com ansiedade, baixa autoestima, insegurança, se você sente que as palavras fogem da sua boca e você fica nervoso ou nervosa e situações podem até te paralisar, se você sente que a insegurança não te ajuda
a se destacar no seu emprego, a evoluir na sua profissão, até mesmo impede você de boas oportunidades e às vezes evita que você continue aí os seus estudos por se sentir incapaz. Se você para de treinar, não avança nos projetos, não consegue ter constância na vida, se você possui o sentimento de sempre estar só e precisa sempre de alguém por perto, se você sente que a insegurança te aprisiona desde a infância, esse é o lugar para você estar aqui com a gente hoje. Que a gente vai falar justamente sobre esses pontos, principalmente na vida do líder, né, professor Fernando? Que passa muitos pontos relacionados a esses que a gente está comentando aqui. E aí, professor, para a gente dar um start aqui, né? Bola no meio de campo, vamos, o juiz já apitou, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Como que a insegurança, ela afeta negativamente a vida do líder? Como que o senhor enxerga isso, professor? Vamos considerar assim que essa sensação de insegurança, ela nos deixa como se ficássemos assim vulneráveis. Vulneráveis a quê? A um julgamento, a uma pergunta, a um acontecimento qualquer. Então, na insegurança, é como se eu sentisse que eu precisasse saber mais, dominar mais, conhecer mais, né? E eu não me sinto assim apto para isso tudo. Então me vem aquela sensação de como se fosse assim, né, vamos falar assim, uma ligeira impotência intelectual naquele assunto. Então é onde isso, para a questão de liderança, isso me remete ao quê, por exemplo? Então, essa sensação, isso me deixa, vamos dizer assim, ansioso, que é o nosso assunto, pode me deixar deprimido, pode começar a me deixar perfeccionista, porque uma das formas que eu tenho de lidar com ela é ser o quê? Cada vez melhor. E aí entra na questão do perfeccionismo. Outro perigo na questão do líder, né? Começo a evitar situações que vão me colocar diante daquele assunto que eu me sinto inseguro. Então, eu posso ter uma insegurança técnica, uma insegurança humana de lidar com pessoas, uma insegurança de lidar. Então, de repente, eu sou um líder com 25 anos de idade e tenho que administrar pessoas com 50. Eu não me sinto preparado, os caras têm a idade do meu pai, da minha mãe, como é que eu vou mandar nesse povo? Então, eu não me sinto bem, eu não me sinto apto para isso. E aí, né, as coisas se complicam. E qual que é um dos possíveis desdobramentos dessa insegurança? É o lance da ansiedade, daquela preocupação excessiva com o que vai acontecer. E isso me deixa extremamente preocupado, irritado, sabe, inquieto, baixíssima concentração, porque eu fico criando cenários que não existem. Eu acho que você vai ficar no meu lugar, e é onde muitas vezes consegue ter, infelizmente, até perseguições a funcionários por conta da minha, né, insegurança que me gera ansiedade, que me gera assim, bom, é como se fosse assim, né? O meu último recurso seria o quê? Demitir você. Porque no fundo, lá dentro de mim é como se alguém dissesse, ele é sombra, olha, ele é bom, toma cuidado com esse menino. E isso, cara, isso não, assim, não passa pela nossa consciência tão claramente. Então, cara, assim, até mesmo no dia a dia, eu vou criticando o seu relatório, sua roupa, a sua forma de se posicionar. Eu critico até o seu cumprimento de metas. É como se eu dissesse, cumpriu, mas puxa vida, se você fosse legal mesmo, você poderia dar um pouquinho a mais. Sabe, nunca eu estarei satisfeito com você. Mas no fundo, tudo isso nasceu da onde? Lá atrás, da minha insegurança, como pessoa, como profissional, e isso vai sim. Olha, eu diria, ser gerenciado por uma chefia insegura e ansiosa, eu diria que é um exercício muito grande de sanidade psicológica, porque o ambiente que se cria por conta disso é um ambiente muito pesado, muito tenso, muito chato de trabalhar. Isso quebra, isso quebra qualquer clima empresarial no sentido de gostar do lugar em que estamos trabalhando. Chefias assim, elas matam as motivações que as pessoas têm. Pena, né? É uma pena. Porque eu podia me sentir assim feliz por ver que eu tenho um funcionário muito bom, mas não, eu tenho medo.
Eu não tenho felicidade, eu tenho medo. Então é uma pena. Isso é mais Mas, frequente do que nunca, né, professor? Eu tava vendo até uma pesquisa já um pouquinho mais, acho que é de 2018, 2019, saiu no G1, se eu não me engano, onde a cada 10 profissionais que pedem demissão, né, 8 está relacionado ao gestor. Isso sim, continua muito frequente, professor? O senhor que acompanha bastante esses sempre, temas. sempre. Isso é histórico. Quando nós tínhamos mais frequência em consultorias, é muito chato você ir fazer uma palestra numa empresa e às vezes algum funcionário te chama de canto, nunca falar isso assim tão publicamente, falar assim, olha, que pena que a pessoa que devia escutar não está aqui com a gente. Ou seja, estava falando do chefe. E é chato você ouvir isso, né? Porque você vê então que é uma empresa que traz um profissional para fazer uma palestra, mas ela não mexe na verdadeira ferida. Ela não mexe no verdadeiro motivo que faz com que as pessoas comecem a se comportar erradamente por conta, às vezes, de uma pessoa que traz essa insegurança, que traz toda essa ansiedade e se tornam pessoas muito autoritárias, muito, sabe, muito quem manda aqui. A partir do momento que eu tenho que ficar lembrando para você que quem manda sou eu, que eu fico te mostrando o crachá, como tem muito chefe que faz isso até hoje, fica mostrando o crachá para funcionário, mas quem manda aqui? E você já viu que está totalmente desestruturado para o cargo que ele ocupa. E ainda, passado, vai, tantos anos, a gente ainda enxerga empresas que promovem pessoas de uma forma errada. Ou seja, eu sou promovido porque sou um cara muito bom tecnicamente. Só que para ser um gestor, para ser um líder, para ser um cara seguido, estimado, né, tem que ser muito mais do que um bom técnico. Tem essa coisa da gestão de pessoas, né, estar com as pessoas, fazer com as pessoas. E isso é muito complicado para quem traz aí as suas inseguranças, né? Tem horas que seriam assim soluções quase que eu diria como se fossem soluções terapêuticas. E isso não se conserta com palestra, isso não se conserta com cursos, não se conserta com uma pós-graduação, com uma graduação. Isso são, vamos chamar assim, feridas pessoais, feridas íntimas que vão nos deixando assim. E nós vamos trabalhar com essas feridas. Só que lá na empresa, essas feridas todas, a gente percebe que elas não foram fechadas, elas não viraram cicatrizes, ainda são feridas abertas. Então, toda aquela minha insegurança, toda aquela meu histórico, cada um vai ter o seu motivo para ter, né, começado com esse campo da insegurança, uma infância, um fato específico, um trauma, por exemplo, uma criação. Só que a empresa não tem culpa disso, os funcionários não têm culpa disso, né? E reconhecer isso às vezes não é muito fácil. Então, se as empresas pudessem, assim, muitas vezes chamar essa pessoa de lado e falar, olha, eu não estou perguntando o que você acha, eu estou afirmando o seu comportamento está sendo negativo. As pessoas reclamam de você. O que que a gente pode fazer? A gente gosta de você. Então, é onde nós, às vezes, temos, né, recebemos profissionais para um trabalho desse tipo, e é um trabalho terapêutico mesmo, né, é um trabalho de psicoterapia. Vamos lá, vamos entender junto que insegurança é essa, que medo que é esse, né? Por que que você, com tanta experiência, tem medo daquele estagiário que está chegando? Puxa vida, ele está se espelhando em você, você tem medo dele? Então é nesse ponto que a gente tem que estar atento para isso, né? Mas às vezes questões comportamentais, as empresas às vezes fazem um pouco de vista grossa. Você está entregando a meta que eu preciso? Tô. Então, toque porque é isso que eu preciso. A meta. Pessoas, como já vi um termo, né? Usava esse termo há muito tempo. Pessoas são perfumarias. Pessoas a gente troca. Uma pena, né? Gestão pensar dessa forma. É bem complexo isso, né, professor? Porque eu fico pensando como que isso teria que ter alguém com um nível de consciência elevado para enxergar dessa forma e chamar essa pessoa para ter essa conversa que o senhor comentou. Olha, fulano, vamos mudar esse comportamento, a gente não tá gostando. Mas e quando o problema está na causa raiz ali, que é o fundador da empresa, ou até mesmo a pessoa que é dono? Como que muda isso daí, professor? Olha,
A palavra impossível é muito forte. Mas, em função do cargo que a pessoa tem, em função né, desse padrão, esse topo da pirâmide que ela ocupa como fundador, por exemplo, ela só enxergaria alguma necessidade desse tipo se algo acontecesse e que mexesse demais com algo dentro dela, que machucasse demais, que alertasse demais. Fora isso, eu diria que absolutamente nada dentro da empresa consegue fazer essas pessoas mudarem. Sabe aquelas pessoas que depois do infarto, depois de um derrame, depois de um AVC, elas voltam modificadas. Elas voltam e falam, meu, é outra pessoa, né? Ou muda no amor ou muda na dor, né? Reencarnou, não é possível, vive tão diferente. Às vezes, essas pessoas só mudam com esse padrão de estímulos do ambiente, né? Ou seja, algo muito pesado, algo muito negativo, algo que realmente te incomoda demais, para você talvez, opa, pode ser que eu estou errado. E aí, talvez buscar uma questão de mudança. Fora isso, esquece. Caramba, então, ô Esquece. professor, a mudança de Horrível. consciência de um ser humano, então, ela só pode vir nesse sentido, ou a pessoa passa por um choque muito grande, ou ela, por conta própria, fala, opa, eu acho que... Como que é o despertar, professor? Você que lida há mais de 38 anos aí com o ser humano, né? Como que funciona o despertar do ser humano, cara? Vamos dizer assim, cada um tem o seu tipo, o seu jeito de ser. Então, de repente, eu já vi pessoas me procurando porque se enxergaram num filme, num desenho. Ali, cara, sentado, no entretenimento, a pessoa viu o filme e começou a ficar com vergonha de si própria. Por coisas que ela fazia, ela se identificou com personagens. Muitas vezes um amigo, muitas vezes um colega de trabalho, um chefe, né? Então, assim, o que faz as pessoas mudarem, a gente nunca sabe. A gente só sabe quando ela aceita a mudança. Se você ver, né, por exemplo, pega assim, né, todas as consequências que nós tivemos de uma questão, vai, de nazistas. Olha quantos anos isso aconteceu. E hoje ainda temos o quê? Células, e o que é pior, né? Cada vez mais fortes, nazistas, no mundo inteiro. Então, o que faz as pessoas mudarem? A gente nunca sabe. A gente pode tentar. Então, às vezes, quando as pessoas. Eu dou risada quando as pessoas. Ah, vem aqui fazer uma palestra para motivar o povo. Eu começo a rir. Porque eu sei que a motivação não vai sair da palestra. A motivação é algo do dia a dia. É algo do contato, é algo da amizade, é algo da gestão, da política, da empresa como um todo, o gostar de estar naquele lugar. Então, isso também, às vezes, está ligado com cargo, com dinheiro. Quer dizer, eu, chefe de empresa, dono de dinheiro, eu mando, isso daqui é meu. Esses funcionários são meus funcionários, estou evitando falar meus empregados, que muitos dizem assim, né? Quer dizer, você acha que eu preciso de alguém dizer que eu preciso mudar alguma coisa? Olha onde eu cheguei sendo que sou. Você vem falar para mim que eu sou arrogante, que eu sou grosso, que eu piso nas pessoas, mas olha o quanto que eu faturo. Olha quantas empresas que eu tenho. Olha como é que eu sou um cara respeitado. Quem é você para dizer que eu estou errado? Aí, cara, quebrou suas duas pernas quando você recebe uma resposta como essa. Então, é quando você pega assim, né, pegando no momento de esporte nosso aqui, né, você chega para o jogador de seleção e fala, meu, você não jogou nada. Como? O cara fica nervoso com você. Você não está dizendo que ele não presta. Você está dizendo que naquele jogo, meu, você não fez nada. Nossa Senhora, parece que você está matando o cara. Então é como se assim, quem é você? Você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passo. Então, visto por esse prisma, fica complicado qualquer tipo de mudança. Então, por exemplo, essa conversa que a gente tem aqui, ela vai servir para algumas pessoas? A gente espera que sim. Mas a gente só vai poder atingir as pessoas se ela se permitir que a nossa conversa faça algum sentido para ela. Se ela achar que o Diogo não sabe nada, esse Fernando aí está mais para esclerose, sabe, precoce, um Alzheimer do que uma dica legal, cara, ele não vai nos escutar. Ele vai até desdenhar dessa conversa que nós estamos tendo.
Então, é nesse ponto que a gente nunca estabelece como mudar as pessoas. A gente tenta fazer alguma coisa e torce para que elas entendam, assimilem e comece essa busca, muitas vezes, é uma trajetória que às vezes é difícil, às vezes ela é penosa. Muitas vezes você ir lá buscar as raízes da sua insegurança, você vai tocar em assuntos que estavam adormecidos há muito tempo. Assuntos familiares, assuntos de criação, coisas que você, né, já jogou num baú lá atrás e achou que nem fazia mais sentido. Mas às vezes a gente trilha por caminhos que as pessoas não querem, né? Por isso que às vezes as pessoas desistem desses processos, porque crescer, mudar, às vezes dói. Exato. Dói porque a Já gente, aconteceu com o senhor, uma pessoa que começa um processo ali e o senhor começa a tocar em feridas e essa pessoa some, professor? sim, sim. Eu já escutei nesse tempo todo eu escutei isso uma vez, né? E como assim, a pessoa falou, ela não estava me acusando necessariamente, mas ela falou assim, algo desse tipo, né? Se eu soubesse que tomar a consciência de algumas coisas fosse me trazer esse sofrimento, eu preferia ter ficado sem saber. Eu não teria. É lógico, e pior que faz algum sentido isso, se você pensar bem. Porque a hora que você mexe em algumas coisas, você está mexendo com memórias, você está mexendo com sentimentos, você está mexendo com coisas infantis mal resolvidas que a gente vai crescendo e vai abafando, abafando, abafando. E eu entendi o que o rapaz falou para mim na época, né? Eu entendi o que ele quis dizer com aquilo. Depois de 4, 5 anos, ele voltou a me procurar, né? E nós tocamos muito nesse assunto. Aí nós até comentamos, né? A época que ele comentou aquilo, mas era um sentimento real e muitas pessoas passam por isso, porque às vezes essa mudança, ela não é, a gente não consegue mudar se não entender a origem disso. Então, não adianta você falar, eu sou inseguro, tá, tudo bem, isso você já sabe, mas por que você é? Por que você veio se auto-reforçando na insegurança? Né? Quais são os prejuízos? E aí você tem que, sabe, cavucando. É um garimpo, cara. É um garimpo que a gente nunca sabe o que, é que vai achar. É uma terra que a gente começa a cavar e não sabe se eu vou encontrar ouro ou uma lata enferrujada. Caramba, professor, que interessante. Não é louco isso. O Mas é, pessoal diz, né? O ser humano é uma caixinha de surpresas, né, cara? É uma caixinha de inclusive para surpresas. nós mesmos. Né? Um pouco antes Então, da gente. Pode falar, perdão, professor. não, é aquela coisa, né? Às vezes parece assim que, então, o seu interior vamos dizer assim, é difícil para eu chegar nele. Tá, mas às vezes o nosso interior, ele está difícil para nós mesmos acessá-lo, para entender porque somos assim, porque somos de tal jeito, porque pensamos algumas coisas, porque somos inseguros, que nos leva a uma ansiedade absurda, e dependendo do nível de ansiedade, pode trazer também questões físicas, pode começar a desenvolver fobias, vamos chamar assim, né? É, muitas somatizações, não vamos dizer assim, né, é uma consequência de coisas erradas. E às vezes, para tentar mexer com tudo isso, temos que voltar para entender por que essa insegurança te acompanha. Então, Só a pensar dessa forma. insegurança, eu vou fazer. Eu tenho várias perguntas aqui, professor, mas eu tô até. Tá me dando um pouco de ansiedade por onde eu vou aqui, que é um assunto Tranquilo. interessante, né, cara? É um assunto bem interessante. Mas, assim, a forma de corrigir muito da minha insegurança é identificar onde ela começa. Aí nós temos assim aquelas diferentes visões. Nós teremos profissionais que vão trabalhar assim com você daqui para frente. Como é que nós vamos, né, trabalhar com o seu comportamento hoje? Você é uma pessoa insegura, como é que nós vamos fazer os exercícios, as técnicas para você se tornar seguro? Tem uma outra moçada que de repente vai na origem. Eu sou partidário assim predominantemente de entender a origem. Porque na minha experiência, o que não quer dizer que ela seja a única verdadeira nesse mundo. Esse mundo tem muita verdade Né, professor? Só quase 40 anos. que a gente tem muita coisa que rola que a gente não conhece. Mas eu imagino assim, né? Se eu não consigo entender a origem da sua dor de cabeça,
eu posso receitar um remédio errado para você. Eu tenho que entender da onde vem isso, né? Então, da mesma forma, eu olho para o comportamento. Se eu não consigo, muitas vezes, estabelecer o porquê de algumas coisas, pode ser que elas venham a ocorrer ou mexer com outras áreas da sua vida. De repente, você hoje é só inseguro no trabalho, daqui a pouco você é inseguro nas relações com amizades, nas relações afetivas, é inseguro de uma forma geral, aí, vixe, perdemos você. Então, eu diria assim, na minha experiência, eu trabalho exclusivamente com origens. Origens. Vamos dizer assim, né? Eu vou ser o seu copiloto. Nós vamos entrar numa nave e entrar dentro de você. Entrar dentro é legal, né? Mas assim, né? É no sentido de vamos navegar dentro de si para poder saber da onde que isso começou, de que forma que isso começou. Quais foram sendo os casos em que isso foi sendo gritante cada vez mais dentro da gente? E aí, cara, eu diria, não é fácil, mas quando você consegue esse caminho, é libertador. Eu acho legal essa palavra, que as pessoas falam isso, eu me libertei. De quem? De mim mesmo. Quer dizer, sabe aqueles filmes de Alien, que você abria aqui assim, e saía aquela cabeça de dentro, aquele Não é organismo igual a doido, borboleta na metamorfose, né, cara? algo assim, cara. Então você consegue botar aquilo para fora, você vomita aquilo de alguma forma, aí você começa a rever coisas, inclusive ao ponto de falar assim, né, eu não acredito que eu fazia tal coisa, eu não acredito como é que eu tinha coragem de fazer tal coisa, mas é normal isso, porque você começa a ver um passado agora com outros olhos, com olhos não mais doentes, vamos chamar assim, olhos que já não têm mais o vício daquilo que você vinha carregando, sabe lá Deus, há quantos anos, há quanto tempo e de que forma, né? Então, a minha forma de trabalho nesses casos, ela é buscando a origem. Legal, professor. Conforme o senhor ia falando, eu deixei uma. Eu tava pesquisando, né, um pouco sobre as questões de insegurança. Uma das coisas que eu gosto de fazer é conversar com as pessoas para entender, mas também fazer minhas pesquisas por aí. E eu vi uma pessoa falando uma coisa que me assustou. Eu falei, pô, vou levar Uhum. isso pro professor Fernando, quero ver o que ele acha disso, a conclusão. A pessoa falou o seguinte, professor. Às vezes eu gostaria de ser um psicopata para não ter inseguranças, não ter medo, não ter ansiedade e muito menos timidez. Cara, que loucura! Eu fiquei pensando, eu fiquei tentando entender, né? Eu não tenho o conhecimento que o senhor tem, a experiência que o senhor tem para tentar entender o que a pessoa quer dizer com isso, mas na minha ignorância, a conclusão que eu cheguei é a seguinte, professor: se eu preciso ser um psicopata para não ter insegurança, para não ter medo, não ter ansiedade, não ter timidez, logo eu vou continuar sendo inseguro, eu vou continuar tendo medo, sendo ansioso e sendo tímido para não ser um psicopata. Né? Na minha ignorância, tô fazendo um exercício que não é legal aqui, julgando, né, professor? Eu tô tentando entender a cabeça da pessoa, é claro, né? O que o senhor enxerga desse ponto aqui, professor? Vamos lá, né? Primeiramente, assim, nós temos aquele conceito, assim, né, que o psicopata faz e não sofre, né? Ele não sofre, ele faz. Então, por isso que vem essa coisa, né? Eu gostaria de ser um psicopata para não ter. E se tivesse, não faria para mim qualquer diferença. Porque, né, psicopata, dane-se para a realidade. Mas isso também é uma coisa, assim, muito, muito fantasiosa, muito, eu diria, às vezes, muito até cinematográfica, porque essas coisas sempre vão nos incomodar de alguma forma. Elas sempre, sabe, elas sempre vão nos avisar, internamente ou não, que algo não está bem. Então, no fundo, quando eu tento demais não ser assim, falar que não, eu não sou, sabe, aquele excesso de segurança, muitas vezes por profissão, a gente começa a olhar para trás, sabe? Porque quem é seguro é. Ele não tem que ficar levantando a bandeira, gente, sou seguro, hein? Sou seguro, eu sou bom. Não. Então, muitas vezes, quando eu entro num processo de dizer que nada me incomoda, é uma forma disfarçada de dizer tudo me incomoda. Então, para eu não viver o drama
do tudo me incomoda, eu boto uma barreira e passo a dizer o quê? Nada me incomoda. Cria um rótulo. Exatamente. Só que no fundo, as coisas de alguma forma chegam. É uma barreira que a pessoa tenta colocar, mas é uma barreira que eu diria que não dura muito tempo. É como se fosse uma máscara que não dura muito tempo, uma máscara emocional, vamos chamar assim, né? Uma forma de sobrevivência psicológica, mas, olha, psicologicamente falando, a gente só enxerga alguma coisa legal quando nós discutimos essa coisa, encaramos essa coisa, conversamos e refletimos sobre essa coisa. Tudo aquilo que a gente joga para o lado, de alguma forma, continua dentro da gente. Então, quando você pensa, né, você fala psicopata, você fala, filmes, né, bem, por exemplo, o Coringa era um psicopata, porque fazia as coisas. É, mas olha a trajetória dele para se tornar o que ele se tornou. Então, muitas vezes você, sabe aquela coisa, é bom ser louco, porque o excesso de sanidade tem horas que nos faz sofrer. Por isso que, sabe, tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, tudo muito explicado também, tudo muito certinho, isso também não é legal. Imagine você agora, assim, por exemplo, eu, não, então faz de conta, né? Eu, profissional, agora tentando assim, né? Por que será que o Diogo, né, num dia chuvoso, escolheu estar com uma camisa azul? Pô, sei lá, meu, porra, tá bom assim, deixa quieto, que bom que esteja com a sua camisa estando bem. Então, tem horas que algumas questões não devem nem ser levantadas, devem ser vividas e vida que segue. Então, tentar fazer tudo muito certinho, eu diria que é um dos primeiros passos para o desarranjo e até talvez para os desenvolvimentos psicopáticos, tirando aí questões físicas, neurológicas, né? Puramente psicológica. Então, muitas vezes a psicopatia nesse sentido é uma grande fuga para não encararmos as verdadeiras dores. Então eu passo a matar mulheres, porque no fundo, cada mulher que eu mato, eu estou matando a imagem da minha mãe, a imagem de alguma mulher que me fez mal, e aí você vai reproduzindo na sua loucura coisas da vida real que você não soube lidar. Então você, na sua loucura, você tenta consertar isso, só que nunca, não vai consertar dessa forma, né? Não vai consertar dessa forma. Então, se eu fui um cara molestado, não é a partir de hoje, eu molestando, que eu vou lidar com as minhas dores da molestação que eu sofri. Então, tem essas pontes. Mas a resposta da pessoa é bem interessante, no sentido assim, né? Ah, meu, eu quero ser psicopata, porque aí eu esqueço tudo isso e bora. Mas o sofrimento ele vai existir, sim. Você não fica livre disso, não. Não tem como. É loucura. Ô, É. professor, e como que eu identifico os primeiros sinais ali da ansiedade ou da insegurança, né? Quais são os sinais mais comuns? Um líder que está ali numa posição, sentado na cadeira, e às vezes ele tem medo do jovem que está vindo ali cheio de gás, cheio de vontade, pô, mas ele foi a pessoa de confiança colocada naquela cadeira, as pessoas provavelmente confiam nele para ele estar ali, mas aquele estagiário ainda incomoda ele, aquela pessoa nova ali que está vindo todo o gás ainda incomoda, ou o inverso também, né? Esse é um dos sinais, né? São os outros Sim, sinais que você percebe, assim, professor? sim, de uma forma bem genérica, o desconforto que começa a surgir. Por exemplo, eu posso, então, às vezes, até assim, né, não só no estagiário, mas de repente eu tenho uma apresentação para fazer. Alguma coisa que na reunião lá o diretoria pediu. Então, eu não sei se eu vou falar direito, se a minha apresentação está boa, se os meus slides estão coerentes. Então, é o desconforto, é a preocupação, é o medo mesmo. Isso já é um belo de um sinal de alerta. Mas por que você está assim? Porque realmente me sinto seguro ou porque eu sei que você, que é o meu diretor, você é muito chato, você é muito exigente, você é muito cri-cri. Nossa, cri-cri é uma gíria de mais de 50 anos, né? Estou falando já a minha idade num processo desse. Então, isso pode, às vezes, assim, que tem isso, às vezes, mesmo eu tendo certeza que eu sei, mas diante de você eu dou uma tremida.
No fundo, não é nem pelo meu conteúdo, mas é por não saber qual vai ser a sua reação. Né? Eu conheci um gestor que ele falava assim: eu nunca digo para alguém que ele é bom, eu sempre te uso, olha, está razoável, que é para a pessoa não ficar metida. Olha o conceito. Então, assim, a grosso modo, vamos falar assim: esse desconforto já é um belo de um alerta para a gente, essa inquietação. Pô, por que eu estou inquieto com esse estagiário, com essa estagiária que está chegando e eu sei que a pessoa tem potencial? Que medo meu é esse? Né? Que processo é esse meu que eu tô vendo que, sabe, não, eu não me sinto bem. Numa reunião, numa exposição, as pessoas mais superiores. Então, vamos dizer, o desconforto é um belo de um sinal. Se a gente conseguir perceber, já é um grande passo para fazer algumas outras reflexões. É o desconforto, o medo. O medo é um dos principais sinais. É, e que não é fácil admitir. Como é que eu, cara, com 40 anos de experiência, vou ter medo de um garoto, de uma garota de 18 anos que está chegando agora? Ah, você está brincando comigo, né? Só que, às vezes, desdenhar do objeto é uma forma de dizer para mim mesmo: não, Fernando, tá tudo bem, tá nada, tá nada, né? Porque, às vezes, ele só tem 18, mas chega com um gás, chega com uma postura, chega com uma visão totalmente diferente da minha. Pega essa turma falando de inteligência artificial e pega eu falando de inteligência artificial. São dois momentos muito diferentes. Eu vou ter que parar para escutá-los. Pô, mas ele só tem 18 anos. Mas ele já praticamente nasceu nessa era. Eu tive que reaprender muita coisa. Então, esse medo, vamos dizer assim, né, essa forma que nós temos de desacreditar o outro, no fundo, é como se fosse assim, né? Por que que eu estou tendo essa tendência de desacreditar aquele meu aluno, aquele meu funcionário, aquele estagiário? Que medo é esse? Por que que você está assim? E às vezes, né, não tem nem nada a ver com o cargo em si, com a empresa. E a gente acha que o problema é com o estagiário e nunca vai ser dele. O problema é sempre nosso. É um problema nosso até fora da empresa. Porque não faria sentido eu ter medo de alguém que tenha zero experiência em relação a minha de 40 anos. Então, não é que o estagiário é bom, eu é que estou fragilizado por alguma outra coisa. Qual que foi o azar do estagiário? De trabalhar comigo. Mas ele não é o culpado de absolutamente nada, não. O problema é nosso. O problema é nosso. E assim, a gente percebe, né, professor, é interessante esse ponto que o senhor levantou, porque a gente percebe que isso impacta na criatividade do ambiente, no desempenho do ambiente, porque imagina a potência que poderia ter a gente unir duas gerações diferentes, né? É uma geração Sim. mais nova, outra mais madura, o quanto isso poderia agregar para o ambiente, mas fica aquela sensação, parece bicho de selva, né? Um querendo ciscar ali no outro, com meio ressabiado, como diria minha mãe, com medo um do outro ali, né, cara? E eu percebo que tem duas partes aí, professor. Dois problemas. O jovem, muitas vezes, que não quer escutar a pessoa mais madura, e a pessoa madura que não quer escutar o jovem, porque acha que ele não tem nada para ensinar. Isso acontece muito na cultura organizacional, professor? Sim, bastante. Mas isso é dentro de famílias também, dentro de casa acontece isso, e na empresa isso vai acontecer também. Porque às vezes as empresas poderiam trabalhar melhor, em vez de ficar trazendo palestras motivacionais, é fazer, por exemplo, assim, trabalhos de junções de pessoas com essas diferenças de faixas etárias, que isso também fosse discutido dentro de um processo seletivo, essas questões, por exemplo, né, olha, você tem a garra, você tem a tecnologia hoje a seu favor e você tem a idade, mas você vai trabalhar com gente que tem 40 anos de experiência. Ouça-o, né? Então, é aquela história, quando a gente fala às vezes, né, a pessoa está se formando em medicina, mas, ó, fica atento para aquele enfermeiro que ele está falando, hein? Que ele tem prática que você não tem, mesmo sendo médico. Então,
São os dois lados erram nesse sentido. Um por inexperiência, que acha que se conhece tudo. E o outro, muitas vezes, naquela arrogância de falar, pô, mas o que é que uma pessoa que está chegando pode me ensinar? A questão não é ensinar, a questão é trocar. É trocar. Esse que é o lance, né? Nós teríamos que juntar aquilo que nós temos. Sabe aquela coisa, eu no meio do campo, pegando a bola e raciocinando. Olho para você e lanço, cara. Lá na ponta direita. Corre, moleque. Corre, que é para isso que você está aqui, para correr atrás da bola e ir para frente, para cima do gol. Porque eu não vou aguentar correr como você. Então, eu penso em algumas coisas e você, obviamente, tem condição de executar. Então, não que o jovem não saiba pensar, não é isso. Mas falando em experiência, a pessoa com mais experiência pensa melhor, enxerga melhor, o que é natural, em função da própria experiência de vida. Mas o que não falta é isso para a gente aprender a trocar sem se sentir ameaçado, sem se sentir, sabe, em perigo, coisas desse tipo. É uma pena. É cultural isso. Como que a gente faz, professor, para as empresas? Um dos meus grandes desafios hoje é, muitas vezes, né, entrar dentro de organizações e contribuir com a cultura daquele lugar. A gente sabe mais do que nunca que a cultura, cara, a cultura molda o lugar, né? Seja na nação, seja dentro de uma casa, seja dentro do ambiente profissional. E um dos grandes desafios é quando você chega numa organização e fazer todos entenderem, né, o quanto a cultura faz a diferença. A cultura nada mais é do que o comportamento individual de cada membro que está ali, que vai contribuir para a cultura, mas tem aquele cara, né, a pessoa, o dono, que vai patrocinar aquela cultura, né, Começa, professor? começa sempre por isso. É Começa por isso que sempre eu, pelo por isso que ponto. eu insisto naquela pergunta, né, de, pô, se o dono ele tiver esses aspectos que a gente está conversando aqui, o que acontece com a cultura? Como que a gente trabalha uma boa cultura, professor? Se ele, se ele partir do princípio que seria interessante mudarmos, mas não, porque dono não fica pensando muito em felicidade dos outros. Dono pensa em retorno. Então nós teríamos que ter como se fosse assim, um estudo contábil. Quanto é que produz um cara puto da vida e um cara motivado? Como é que é a produção, como é que é a qualidade, como é que é o refúgio, coisas desse Passei tipo. por lugares, professor, que os líderes trabalhavam a rivalidade de áreas, cara. Era absurdo. Eu olhei para aquilo aí e falei, Então, eu não acredito, cara. Eu tô muito ingênuo no mundo, professor. é, então, se essa pessoa lá quiser realmente mudar e nos dar a chance, então, para mudar do quê? Vamos partindo da onde, queremos ir para onde. Então, temos que ter, primeiro, vamos mudar? Sim. Então, vamos entender direito como é hoje. Quem são as pessoas chaves dessa mudança hoje, dessa mudança não, desse estado que temos hoje? O que está pegando mais? Aí aquela pesquisa de clima, como nós tínhamos comentado, faz uma diferença muito grande, uma avaliação de desempenho. Nessas horas a gente pega bastante elemento interessante cultural. E aí sim, mapeando o que temos de errado, o que seria legal, então, melhorar, lapidar ou excluir? É um estudo mesmo. É uma fase que tem que ter um diagnóstico, um entendimento, um plano de ação. Mas isso tudo só acontece com a bênção de quem está lá em cima. Se ele não se comprometer, se ele continuar olhando para as coisas como ele sempre veio olhando, eu diria para você que nada muda, muitas empresas gastam dinheiro por conta de mudanças e são mudanças Motivacionais, né? Treinamentos motivacionais, professor. que não Enxugar servem gelo, para enxugar gelo. totalmente, não serve para absolutamente nada. Né? Então, se nós tivermos qualquer coisa que se fala de mudança de cultura, nós temos que ter a bênção. Eu vi um caso uma vez, assim, né, da pessoa contando, o cara gostava muito de chegar atrasado. E um dia, nas reuniões, o gerente, e o diretor falou, poxa, mas todo mundo chega no horário da reunião, porque só você chega atrasado, que sempre daquela de, né, é, sempre tá importante, sempre nunca deu, e quando chega, quer cumprimentar todo mundo, atrapalha o assunto às vezes, e ele foi demitido por causa disso. Pô, ele ficou abismado, pô, eu estou sendo demitido por causa de horário de reunião? Pô, é.
Se você, puxa vida, a partir do momento que eu te aviso que algo não está bom, que eu te peço, como, né, como seu chefe, como dono da empresa, eu peço para você, eu te oriento, eu te aviso com uma tremenda antecedência de coisas, por que que você não cumpre? Por que você não quer cumprir? Você prefere chegar atrasado, dizer, vai embora, cara, vai embora. Puta, mas era um cara bom. Cara bom a gente acha no mercado. Pode ter certeza disso. É como a gente fala, né? Mudar perfil técnico ou recrutar coisas técnicas é que são mais fáceis. Mudar comportamento é muito mais difícil. Então, tem horas que eu te peço, eu te oriento, tento te ensinar, nem precisaria, estou quase de ajoelho para que você mude. Aí eu percebo que você não muda. Sinto muito, seja feliz na próxima empresa. Comigo você não trabalha mais. Né? Infelizmente, tem horas que alguns de nós só vamos entender o processo quando ele estoura. Pena, né? A gente só vai entender isso. Né? E aí, espero que isso sirva para alguma coisa, né? Também. Porque tem gente que mesmo assim, cara, não, não, não. De vida, né, professor? Fala, caramba, a pessoa sempre repete o mesmo erro a vida toda, cara. E É como é que como desperta uma pessoa nesse formato aí, professor? Que sempre tá passando pelo mesmo problema e não desperta. vai ser aquele mesmo assunto do algo tem que tocar muito forte. Ou Talvez não tocou o erro. ponto que ainda. Não, não foi O suficiente. Já fui botãozinho, o mandado embora botão de certo. três, quatro empresas. Eu acho que sempre as empresas é que me perseguiam, sempre foi um chefe que pegava no meu pé, sempre foi alguma coisa, alguém fez uma má política em relação a mim, fez fofoca. Eu nunca admito. É que às vezes também, continuar do jeito que somos, existe algum ganho, algum benefício, e a gente às vezes nem percebe isso, né? Mas a mudança para a pessoa, ou também tem aquela coisa, né? Quando eu te demito, às vezes nós não somos muito sinceros com você. Eu vou dizer que é uma redução de quadro, agradeço pelo que você fez por nós até hoje, você foi muito bacana, mas seja feliz, vamos, infelizmente, temos que cortar, e você vai embora, sem saber realmente por que você foi embora. E se nós fôssemos mais assim, olha, né, olha, Diogo, eu estou te despedindo, porque há um ano eu venho te pedindo e te orientando para algumas mudanças, e você não cumpriu nenhuma delas, então eu acho que já deu. A partir de hoje, você não é mais nosso funcionário. E a partir do momento que eu te falo isso, aí não adianta mais você falar, não, pelo amor de Deus, não. Falou, falou, deixa ir embora. É uma coisa meio fria, isso, eu sei disso. Mas tem horas que o funcionário só entende quando realmente a coisa chega. Se é que entende, né? É interessante o senhor falando isso, porque uma das coisas que a gente sempre comenta com os líderes aqui, professor, é essa. Cara, é ser transparente muitas vezes, né? Eu acho que é uma das características importantes de um líder, é ele ser transparente, e na hora que ele precisar dar o feedback, ele de fato dá o feedback necessário ali do que deva, né, do que vá conscientizar a pessoa. E eu vejo que existe muita insegurança do líder, professor, e às vezes não é técnica. Não é técnica. Uhum. É insegurança. Ele já tem a técnica, ele já estudou, ele sabe como fazer, mas existe a insegurança dessa transparência. E olha os impactos que isso gera, né? Conforme o senhor vem mostrando pra gente aqui, uma série de impactos. Por que existe essa segurança do líder em relação a ser claro com as pessoas? Muitas vezes está muito atrelado com um sentimento que muita gente tem, que é o ser aceito. Eu sei que você está errando. Eu te mando algumas mensagens assim meio telegráficas dos seus erros, mas às vezes algo em mim fala assim: se você chegar no Diogo e falar a verdade, talvez ele se ressinta com você, não aceite, não vai gostar mais de você. Então eu prefiro não. Então, às vezes, a nossa dificuldade na transparência é justamente assim, né, o medo, até irracional às vezes, do que as pessoas vão pensar se você for realmente falar a verdade. Então, eu prefiro falar para você, olha, Diogo, nós temos que demitir porque veio um corte da diretoria e não tínhamos o que fazer.
Sabe aquela coisa que sempre assim, alguém mandou, né? Alguém. É um medo de não ser aceita, é um medo de repente, perder uma amizade, é um medo de, sabe, ser mal interpretado. Tem algum ruído na comunicação, então eu prefiro dar uma desculpa, eu prefiro mentir para você. Então fica no sentido assim, né? Eu, com esse receio, ou com essa paura mesmo, esse medo, que você não vai entender o que eu vou falar, que você vai querer romper a amizade comigo, que você não vai entender os meus motivos, você me julgue mal, então eu não me sinto confortável ser transparente com você. Então eu prefiro dar desculpa boba, dar uma desculpa qualquer para poder não falar a verdade. Isso nunca é muito bom, né? Nunca é. Quando falta transparência nos ambientes, né, professor, fica aquele ambiente chato, né, cara? Onde as pessoas continuam pecando nos mesmos erros, nas mesmas situações. E eu acredito que o líder, ele deve ser o ser consciente ali do ambiente, né? Para ele trazer. Não vou falar juiz, que vai ficar parecendo uma coisa de julgamento, né? Mas é o cara que vai contornar as situações dos ambientes ali, né? Tem um livro do CEO da Netflix, professor, chamado A Regra é Não Ter Regras, né? Ele escreveu um livro com esse nome. É interessante que uma parte do livro ele fala o seguinte, que uma das culturas lá da Netflix é justamente as pessoas serem transparentes uns com os outros. Se eu tiver que falar alguma coisa pro professor Fernando, eu vou falar e o professor Fernando não vai levar pro coração, tá tudo bem. Mesma coisa dele comigo. A gente vai se encontrar no corredor, ó, Diogo, pô, precisa melhorar aquele negócio ali, cara, não tá legal. E muitas vezes, pô, beleza, obrigado. Mas já é cultural, não tem aquela coisa do ser humano levar pra ele e depois continuar aquela perseguição. Será que o medo do líder é muitas vezes das pessoas levarem pro coração, professor? Eu acho que tá dentro disso, né? Está nele. É, a transparência, ela exige um certo nível de maturidade, um certo nível de entender. É como se fosse assim, sabe aquela coisa? Lá no campo, nós dois, lá no campo de futebol, nós nos entendemos, mas ficou tudo dentro do campo. Saímos outro papo. O que aconteceu no campo, aquela entrada que eu te dei, aquela entrada que você me deu, ficou tudo no campo. Aqui fora é outro papo, somos dois profissionais e os dois respeitam, é aquela coisa toda. É a mesma coisa. Então, o que nós temos hoje entre nós é que parece assim, né, que ser transparente é uma coisa até agressiva, porque a transparência tem que se tomar cuidado com ela. Transparência não é sair falando o que você acha, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o que a gente acha está errado, não é o que está acontecendo realmente. Então, a transparência envolve muito assim, é como se fosse um jogo de uma negociação entre o que eu estou percebendo, entre o que você está percebendo, para tentarmos achar aqui um denominador comum. Que às vezes tem gente que acha que transparência é falar o que acha. É igual esse povo que fala assim: o que é democracia? É falar o que pensa. Não, não é isso não. Porque às vezes o que eu penso até te ofende. O que eu penso até te desmerece. Então, nós teríamos que tomar mais cuidado com essa coisa das transparências para realmente não invadirmos espaços pessoais. Então, por isso teria que ter até, assim, até rodas de conversa, eu diria, para treinar as pessoas a termos transparência, a termos maturidade de escutar as coisas e não levar para o lado pessoal, levar para o coração, conforme você citou aí, por exemplo, que é uma pena muito grande quando isso acontece. Cara, começa o processo de perseguição, professor. Eu acho que esse é muitas vezes o receio de ambas as partes. Por exemplo, o gestor fala: não, se você tiver que falar para mim, você pode falar. Aí você vai e fala. E Mas depois você perde a paz, né? Você pode até falar, mas depois você perde a paz. E aí, como é que fica, né? é que fica, né? Então fica aquela coisa do que maturidade que eu tenho para dizer para você, fale o que você está pensando. Me traga as coisas. A porta está aberta para você. Porque quando eu digo que a porta está aberta, você escuta o quê? Bom, então qualquer coisa que eu tiver lá, eu posso trazer. Mas, de repente, se você agir dessa forma, você não sabe o inferno que você vai entrar, ou que você, sem saber, ao entrar e falar,
você começou ali a assinar a sua carta de demissão. Entrou no paredão, Porque, né? De perseguição. opa, sim, sim, você ali pôs a bala na agulha em relação a você mesmo. E é ruim quando acontece isso, quando as pessoas percebem que a empresa é assim. Eu não posso falar nada, eu não posso sugerir nada, eu não posso falar o que eu acho de uma pequena mudança. E às vezes quem faz as coisas é que sabe o que era legal mudar. Mas parece que, né, se um funcionário falar e não for o chefe que falou, parece que o funcionário quer saber mais do que o chefe, aí começa a disputa. Mas por que existe a disputa? Insegurança desse chefe, autoritarismo desse chefe. Então por isso que em muitos lugares esses programas de caixinha de sugestões não vão para frente. Vai As tudo da. pessoas, O senhor falou uma palavra aqui fantástica, né? Maturidade. Apesar da gente escutar muito essa palavra, né, professor, desde a infância. O que é maturidade na sua visão? Se um líder tiver, pô, legal, eu sei que muito da minha insegurança talvez possa vir também da falta de maturidade. Né? Não sei se o senhor vamos falou isso, o senhor chamar, me corrige, tá? Se o senhor não falou isso, fala, não, Diogo, não foi isso que eu falei, não. Mas o que o senhor entende como maturidade? seria aquele momento de reflexão em cima de um fato qualquer, né? Vamos chamar, por exemplo, um cliente me procura para reclamar de você. Só que eu sei que você é um cara que está comigo há 5 anos, tem assim um comportamento que é só elogios, e aquele cliente, às vezes mal-humorado, mal intencionado, me faz uma reclamação por puro prazer de reclamar, e parece que eu esqueço todo o seu histórico, cara, e vou babando para cima de você. Minimamente eu deveria ter agradecido ao cliente pela notícia que ele me deu, guardar, vamos corrigir o funcionário, chamar você e falar, Diogo, ó, é o seguinte, sabe aquele velhinho que você atendeu de cabelo branco e careca? Ó, falou isso e isso de você, eu só estou te dando um toque para você ficar sabendo. Aí vamos ver o que você reage. Você fala, Fernando do céu, pelo amor de Deus, não foi nada disso. Ele pediu tal coisa, eu sugeri, ele falou que, mano, tá. Ou seja, escuta a pessoa. Então, nesse pequeno exemplo assim, então qual foi a maturidade aí? Resumidamente, um processo de reflexão mediante qualquer fato que aconteça. Né? Está acontecendo isso? O que está gerando isso? Quem é? Qual é o caso? Você pode ir no banheiro? Pode ir ao banheiro. Quantas vezes você vai? Se eu estou achando que você vai demais e demora muito, o que custa te chamar para escuta? Você está com algum problema? Você tem alguma coisa? Não no sentido de perseguição, mas para saber realmente que você precisa de alguma coisa a mais. Sem ficar batendo no, né? Ó, estou no banheiro. Não. Vamos, assim, trata-se do fato de uma forma respeitosa, sem criar nenhum tipo de pânico, e isso as pessoas percebem quando você é justo. Elas sabem quando você pensa para falar, quando você pensa para decidir, elas sabem isso. Em qualquer pesquisa de clima ou avaliação de desempenho, as pessoas justas, as chefias que são justas, sempre são bem avaliadas. Ou seja, quando você bate, as pessoas sabem que antes de você bater, você avisou, você treinou, você orientou, você relevou, agora você teve que bater. Então é diferente isso. Então, maturidade é nesse nível, vamos chamar assim. Legal, muito bom, professor, muito bom. Professor, e qual que é a diferença, então, para a gente entender, né, da insegurança para a ansiedade? É como se fosse assim, a insegurança é uma falta de certeza sobre mim mesmo. Só que é uma falta de certeza que eu acho que você também vai perceber isso. Então, isso me dá insegurança. E a ansiedade é uma preocupação excessiva. É um querer saber a resposta antes do fato em si. Então, são duas coisas que atrapalham, que impedem o seu comportamento de fluir tranquilamente como líder. Então, um líder inseguro que vai ficar ansioso, provavelmente, ele não vai ter uma gestão na sua excelência.
com toda a possível competência, independentemente do conhecimento técnico que ele tem. Então, Né? insegurança é Porque uma essas falta coisas de são... certeza da pessoa em relação a si. Sim, sim, e referente a quê? Qualquer coisa. Eu posso ser, sabe, altamente seguro para algumas coisas, mas para outros assuntos eu né, não domino. Quando é que você sabe que a pessoa é insegura no assunto ou como pessoa? Por exemplo, se eu sei demais sobre contabilidade, mas não me sinto confortável sobre contabilidade, então a minha insegurança é mais pessoal do que técnica. Ou seja, independentemente de eu conhecer ou não, eu vou ser inseguro. Então, é uma insegurança que já faz parte da minha personalidade. Agora, se eu não conheço muito bem contabilidade, mas tenho que falar a respeito, então a minha insegurança é porque é por falta de conhecimento mesmo. Então, depende como que é vivenciado isso. Né? Então, é assim que a gente vai vendo muitas vezes se há uma insegurança do assunto ou uma insegurança de personalidade. Porque insegurança em algum assunto a gente sempre tem. Né? Se você for pensar as suas primeiras sessões do podcast, e hoje você fala, puta, eu mudei demais. Né? As primeiras aulas que eu dava lá atrás, há 35 anos, e hoje a coisa muda. Então é aquela história. Mas eu ainda hoje, com turma nova, eu tenho um pouco de ansiedade? Tenho. Tenho. Conhecer a turma, ver as carinhas, ver a receptividade, ver os olhares, ver, a gente tem isso. Mas é o tal, chega a atrapalhar. Então, vai muito dessa, vamos dizer assim, né? Porque ter todos nós temos, mas como é que fica a consequência por sermos assim? E se é um caso que tem que ser tratado psicologicamente ou somente um treinamento técnico poderia ajustar o problema? Isso vai depender Depende. muito de se aprofundar e a pessoa. E como que a pessoa conclui se ela vai conseguir, talvez por um processo de treinamento, ou se é algo mais profundo, professor, que precisaria de um acompanhamento aí? E ela poder pensar na sua própria trajetória com alguém que ela confie, se ela não conseguisse sozinha, né? Porque às vezes sozinha tem gente que consegue. Então, assim, se eu percebo que no meu histórico eu tenho medo de várias coisas, então pode-se dizer que eu sou um cara inseguro. Agora, se eu percebo no meu histórico que eu me sentia não muito à vontade com assuntos que eu não domino e tenho que falar, então, como pessoa, até que eu vou bem. Mas para falar de assuntos que eu não domino, eu não me sinto à Às vontade. vezes são alguns gatilhos, dependendo da situação ali. Iria, mas é o tal, é isso que fica assim, né? Se a empresa tem um RH, por exemplo, ou uma gestão que consiga ter a moral de receber funcionários para tocar nesse assunto. E isso, cara, ainda é uma complicação nas empresas. Com quem que eu vou falar dessa minha dificuldade? Eu tô percebendo, eu percebi que eu tenho dificuldade. Eu travo nas reuniões, eu não consigo falar nada nas reuniões, mesmo dominando muito. Então, o problema não é domínio técnico, é comportamental. Mas para quem que eu posso falar dentro da empresa que eu tenho esse medo? Ele vai sugerir que eu faça um acompanhamento terapêutico, que eu faça sessão terapia. Para que ele vai fazer? Mas tem alguém na empresa que eu possa falar isso? É, obviamente, né, eu vejo muitas pessoas falando dessa forma. Eu gostaria de falar, mas eu chego no RH muitas vezes, é um adolescente que puseram para conversar comigo. Mais novo que meu filho, eu vou conversar com essa pessoa, então eu volto para trás. Então, a empresa tem que pensar assim, né, que quem que ela pode contratar, alguém que ela pode ter, assim, né, a competência de ser uma pessoa confiável, onde as pessoas possam vir até ela e falar desses medos, falar desses entraves. Não é qualquer empresa que pensa nisso, não. Cara, não é, Né? professor. E o que a gente vê é que assim, as empresas, elas são empresas talentosas, elas começam ali a dar seus primeiros passos, crescer, aí coloca um monte de pessoa. Aí na hora que ela vê que começam os conflitos, aquela confusão toda, ela fala, cara,
precisa olhar pra gente, mas pra quem que eu chamo? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu olho? E aí eu percebo, professor, que uma das últimas áreas a serem criadas nas empresas é um RH estratégico, cara. Se o maior potencial de uma empresa são as pessoas, por que que eu penso nisso no último momento, em momentos de crise? Ou até quando eu já desgastei demais todas as pessoas dentro da empresa, né? Mas pena. Mas às vezes é comum, porque a gente fica mais voltado para o lucro, para o dinheiro, e esquece de ver, assim, né, de cuidar, como eu já conheci, assim, no caso, né, empresários que falavam, quando começaram a olhar para as pessoas, assim, bem simples, quem vai ter que fazer as coisas? O funcionário. Quem é o cara que faz eu trocar de carro todo ano? O funcionário. Quem é que me faz ter as regalias que eu tenho? O funcionário. Então, eu vou cuidar bem desse cara, porque ele vai fazer aquilo que precisa. Está errado? Não. Na minha visão, não. Numa dessa, eu atendo as pessoas e essas pessoas, por motivação, também me atendem. Então, uma coisa leva a outra. Não tem nenhuma mágica administrativa, psicológica, espiritual envolvida. Cara, é somente o bom senso. Se você precisa fazer tal coisa para mim, nada mais justo do que eu te tratar bem, te tratar decente, pensando em clima, pensando num bom ambiente, que a coisa vai fluir, inclusive com troca de gestores. Porque muita empresa hoje está repensando isso. Se vale a pena manter aquele cara, vamos usar um termo aqui horrível, né? Se vale a pena manter aquele cavalo comandando pessoas. Eu sei que isso é uma ofensa ao cavalo. Compará-lo a algum serviço, o cavalo é muito mais gente É, boa. professor, putz, cara, O cavalo é gente boa, é legal, é né? interessante. É, Professor, eu só tô preocupado com o seu tempo, tá? Se o senhor falar, Diogo, dá pra gente tô chegar mais tranquilo um aqui. pouquinho, a gente continua. Pô, Tô porque o de boa. bate-papo com o senhor sempre é muito prazeroso. Então, se o senhor deixar, eu vou embora aqui. Prometi pro senhor de Vai. 40 minutos a 1 hora, mas eu sei que o senhor tem sua agenda. Como é que o senhor tá? Dá pra gente continuar, professor? Tranquilo? Dá sim. Vamos lá. Qualquer coisa eu te aviso. Tá bom, tá bom. Legal. Então, professor, assim, é uma ofensa ao cavalo, né? Como o senhor provavelmente disse. Judiação, né? Judiação do cavalo. Ser Por que é comparado com mais algumas comum, pessoas. cara, esse cara nas empresas? Isso que é, assim, eu bato muito na tecla aqui, quem acompanha o podcast sabe, professor, tudo que eu aprendi, inclusive com o senhor, em relação à liderança. E a gente vê que, assim, esses perfis, eles têm gerado muito estresse psicológico nas pessoas, né? Pessoas têm até, o senhor provavelmente recebe pessoas que vêm de empresas, talvez com problemas com chefia. Se a gente sabe que isso gera um alto índice de turnover, né? Para quem não sabe, é a alta rotatividade de pessoas dentro do ambiente, né, professor? Em um curto espaço de tempo. E gera uma série de fatores negativos. De onde viria essa consciência? Pô, eu preciso ter um cara mais humano. Será que a gente realmente entendeu o que é liderança verdadeiramente? Né? Será que as empresas, todo o ambiente criou o conceito equivocado? Eu entendi que liderança era realmente gritar, berrar com as pessoas. Será que a gente teve um entendimento errado? Eu fico tentando entender, professor. Minha grande curiosidade é por que que isso acontece, cara? É falta de conscientização? Olha, o que a gente mais percebe nos ambientes é que, independentemente desse grito que eu dou, né, eu trago resultados. E quando eu tenho uma gestão superior que olha exclusivamente para resultado, acabou o assunto. Então, nós vamos manter esse cara. Puta, mas está trocando muitas pessoas, turnover muito grande, as pessoas choram, as pessoas pedem para ir embora, as pessoas não ficam, mas de alguma forma ele está entregando o resultado. Agora, se a gente conseguisse com mais frequência provar, olha, ele está dando resultado sim, mas tem gente pedindo a conta, pá, 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 pá. Se essas pessoas não pedissem a conta, não fizesse isso, não acontecesse isso, o resultado não seria só dois. Dois que ele entregou, e vocês queriam que ele entregasse dois. O dois ele deu. Ele poderia entregar três. Ele poderia entregar quatro, porque agora as pessoas estão motivadas.
Então, se a gente conseguisse provar contabilmente, financeiramente, vamos dizer assim, né, o prejuízo que é demitir, contratar, treinar e aquela coisa toda, e mantermos os funcionários ali alinhados, engajados, comprometidos, essas entregas seriam, vamos dizer assim, sempre a mais do que o esperado. Mas, como essa visão ainda não é tão assim difundida, é o seguinte: eu preciso de dois. Você me entrega dois? Eu te adoro e para mim você é o cara da área. Acabou o assunto. Se as pessoas choram com você, se você é um grosseiro, se você é um deselegante, ou se nós tivéssemos algumas regras mais, vamos dizer assim, mais fáceis para processos contra assédio moral. Se mais empresas fossem autuadas por deselegâncias públicas de chefia, eu diria que eles repensariam se vale a pena ter esse cara no quadro de funcionários. Porque não adianta você reclamar que eu trato mal você, porque alguém acima de mim permite que eu faça isso. Então, cara, eu não sou culpado sozinho. Ah, mas o Fernando é um inseguro, o Fernando é um ansioso. Mas o que você tem com isso? Quer dizer, então, que a minha insegurança, que a minha ansiedade me faz te perseguir, me faz fazer com que você, como acontece em alguns lugares, né? Parece assim, tem chefe que se ele não vê o funcionário indo ao banheiro para chorar, parece que ele não está contente. Poxa, ninguém chorou ainda hoje? Ah, não, eu tenho que fazer alguém. Que é isso, cara? Deixa eu fazer Sai alguém chorar disso. aqui, né, meu? Como é que... Né? Senão não valeu a pena aqui a conversa. Então, cara, eu diria assim, eles são reforçados a continuar do jeito que são, por causa das metas que são atingidas e por causa da própria condição, que é aquilo que a gente já comentou. Então, né, fica assim, naquela condição. Eu comecei, eu era um auxiliar, que me tornei um assistente, um analista, um encarregado, um supervisor, agora eu sou gerente. Então, eu não consigo entender que eu sou grosso. Eu não consigo entender que eu sou um cara, um mau gestor de pessoas. Vocês foram me promovendo. Então, como é que vocês agora vêm falar para mim que eu não sirvo? Sabe? Então, sabe aquele pai que sempre deu tudo para o filho? E quando ele faz 18 anos, ele fala assim: ó, agora acabou, hein? Agora você vai atrás de tudo sozinho. Você já fez, ué, do nada você muda o discurso. Como assim? Como assim, né? É a mesma coisa. Como é que vocês vêm agora falar que eu não sirvo? Então, não é que eu sou grosso, vocês é que estão muito sensíveis. Então há um Então, despreparo, professor. O que eu entendo aqui é que há um despreparo em relação às próprias empresas enxergarem quem elas promovem, porque há sempre a visão do lucro. Eu olho para o lucro e esqueço todas as outras consequências que pode dar barulho lá na frente, porque eu já vi muitas empresas aí, professor, fecharem por ter uma cultura completamente complicada e isso começar a afetar diretamente o desempenho, a produtividade, as entregas. E aí a empresa não entende, pô, a gente vai fechar. Caramba, vamos fechar, mas elas não entenderam esse processo que foi construído, né? O filho de 18 anos, que agora você quer cortar, mas lá atrás você foi alimentando, né, sim, sim. comportamentos inadequados, né, professor? Sim, a partir do momento que você vai reforçando as coisas que as pessoas fazem, a cabecinha dela vai entendendo o quê? Que tá bom ser assim. Vale a pena ser assim, né? Tô conseguindo cargo, tô conseguindo salário, tô conseguindo prestígio, tô conseguindo status. Puxa vida, eu vou mudar o quê? Então não tenho porquê, mas eu não sinto necessidade. Então, às vezes, nós, empresa, colaboramos nessa criação desse funcionário um mau gestor. Né? O próprio processo em si, desse aproveitamento interno de pessoas, que é uma coisa legal, né? Esse aproveitamento, esse recrutamento interno é uma coisa muito legal, mas às vezes ele é mal feito, ele é muito amador, que a gente ainda promove em função de resultados técnicos. É aquele cara que joga muita bola e, de repente, vai ser um péssimo técnico depois que para. Né? O cara era muito bom, mas como técnico, não.
não consegue decolar. Muitas vezes é isso. Né? E as empresas não têm aquela, assim, alguém lá dentro, uma área que poderia até em consultorias que colaboram nesse trabalho de formar essa pessoa em alguns requisitos que vão ajudá-lo ou ajudá-la a ser um melhor gestor. Porque falta justamente a consciência, muitas vezes, esse É, autoconhecimento. porque É isso que eu ia perguntar, né, professor? Qual que é o melhor caminho? O que o senhor orientaria? Eu identifiquei muitas vezes que eu fui promovido, só que eu estou inseguro. Por essa insegurança, muitas vezes eu maltrato as pessoas, ou não, ou talvez eu sou muito, como diria minha mãe, né, acanhado, fico ali no meu canto, e eu não tenho esse desempenho, né, talvez por falta dessa maturidade. Então eu identifiquei tudo isso, nessa conversa eu pude identificar um pouco das minhas fraquezas, que é natural, todos nós como seres humanos temos. O que o senhor orientaria para esse líder que está te escutando agora, e que ele identificou através dessa nossa conversa, professor, ele conseguiu identificar vários pontos nele sobre esse assunto. se ele sozinho não der conta de explicar, refletir e começar a pensar em mudar, que busque ajuda, que busque um aconselhamento, que busque, então, um tratamento terapêutico para entender. Hoje, assim, só para você ter uma ideia, eu vejo assim, eu fico até, acho interessante o número de homens que hoje procuram ajuda psicológica, coisa que antes era muito tabu. Então, eu acho que muito homem começou a perceber que as questões são dos seres humanos, não é do homem ou da mulher, né? Então, estão assim saindo daquele pedestal da arrogância de achar que não precisa, que isso é coisa para louco, né? E buscando ajuda, assim, nesse sentido, inclusive profissional. Eu não trato bem, modo de dizer, né? Quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu queria saber como é que eu convivo com um chefe que grita comigo. Eu falo, meu, para, você está se desrespeitando. Vamos, vamos melhorar esse seu currículo aí para você sair fora desse lugar. Porque como assim? Se acostumar a tomar pancada? Não, está errado isso. Né? Quem tinha que estar aqui é a pessoa. Ou seja, por que ela precisa tanto bater, né, nos funcionários? Mas eu diria isso, sabe? A partir do momento que você percebe que tem essa dificuldade, que tem essa barreira, que tem esse empecilho, esse embaraço, cara, desse sozinho você dá conta. E converse com pessoas mais velhas da empresa, por exemplo, que você confie. Não saia falando, não saia mudando da água para o vinho também, não. Tá fazendo pequenos avanços, pequenas contribuições no comportamento das pessoas, vamos chamar assim, pequenos carinhos emocionais, vamos falar dessa forma, vai vendo se dá certo. Agora, se você vê que sozinho não consegue, aí, bora procurar uma ajuda, sem medo, né? E pegar e realmente assim, e uma, e quando buscar essa ajuda, tem também que ter uma outra avaliação. Essa pessoa que está sentada comigo, que vai escutar eu por as coisas, que vai saber das minhas fragilidades, eu consigo enxergar nela alguém confiável para me escutar? Porque se não tiver essa empatia com esse profissional que vai tratar do assunto, o assunto não vai ser resolvido. Acaba Não não vai, não vai. rendendo, né, professor? Acaba não rendendo. Não rende. Eu não confio nesse profissional. Ou achei ele muito novo, ou achei ele muito esculachado, ou achei ele muito, sei lá, muito estranho. Não vai dar certo. Esse é um trabalho que nós temos que confiar na pessoa que a gente escolheu para nos ajudar nessa nova caminhada, vamos dizer, né? Nessa nova trajetória. Daí dá para se pensar em alguma coisa legal. Se não, então você vê, né? Já é um pouco difícil tomar a decisão. E depois que tomar a decisão, tem que ter também assim essa sentimento de confiabilidade na pessoa que você escolheu para te ajudar nesse processo. E você tem que pensar assim, né? Você está pagando por isso. Então também você merece alguma coisa de qualidade. Legal, Aqui, legal. E o que a pessoa sente nesse processo, professor? O que ela vai conseguir se beneficiar quando ela passa por um processo desse? eu venho percebendo em casos assim
é que eles e elas falam que a melhora nunca foi somente profissional. A melhora invadiu a pessoa, a família, as relações, de um certo modo. Por quê? Porque nós não estamos lidando com algo técnico, nós estamos lidando, vamos dizer assim, né? Eu não estou lidando com o teu cérebro, eu estou lidando com a sua alma. Eu não estou lidando somente com o seu raciocínio, eu estou lidando também com o seu coração, com o seu sentimento, com a sua alma. Então, melhoras nesse nível sempre atingirão também melhoras casa, pessoa, de um modo geral. É uma melhoria, eu diria assim, generalizada. É o que as pessoas mais falam. Parecia que o problema era todo profissional, mas não. Na profissão é onde ele se manifestou, mas vamos dizer assim, né, a origem, como era na pessoa e não no trabalho, que às vezes a gente pensa que o nosso problema é no trabalho. Não. Às vezes o problema a gente vem com ele, é que ele se manifesta no trabalho. Perfeito. Então, se você consegue Tem melhorar alguns isso, lugares da área que ele vai se manifestar. sim. Aí alguém da empresa escutando isso pode falar, bom, então o problema não é nosso, o problema é da pessoa. É. Só que às vezes o seu péssimo ambiente favorece que isso tudo aconteça aqui dentro. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque eu já vi muita empresa tirar o pé, né? Tirar o pé e falar assim, então o problema não é meu. Não, não. Opa, mas se você pode colaborar com esse gestor, com esse funcionário, se você pode orientá-lo, se você pode sugerir que ele busque uma ajuda, um tratamento, por exemplo, um curso, algo que satisfaça esse problema dele, você também está colaborando para ele e para a sua empresa. E quando você faz coisas desse tipo, as notícias correm, né? No bom sentido, né? Aí as pessoas começam a gostar do lugar em que estão, porque eu sei que é uma empresa que não chuta a gente por qualquer coisa. Ela quer que a gente melhore, que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente amadureça. É legal. Coisas assim, as pessoas costumam gostar de empresas que fazem isso. Mas eu percebo que empresas que se destacam assim, professor, vem, como a gente falou desde o princípio, né? Começa no dono. Quando o dono é Sim. uma pessoa que busca, que se desenvolve, que quer, ele estende isso, né? Ele estende isso para as pessoas. E aí, pô, E fica ele, legal. Então sempre vai nascer do topo da pirâmide ali, não tem como, né? sim, é uma coisa que naturalmente ela vai acontecer. Muito bom, legal. Bom, professor, para mim, ó, o senhor sabe, sempre que eu paro para conversar aí, o senhor, minha vontade é de passar um dia aí a gente tomando um café e batendo um papo, que é sempre muito prazeroso aí a gente se falar. Peço desculpa aí se eu estendi um pouquinho o tempo do senhor, que a conversa estava bem produtiva. Mas como que as pessoas fazem aí, professor, para ter um encontro aí com o senhor e de repente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Pessoas que são beneficiadas aí constantemente aí com o seu trabalho, eu tenho certeza que quem estiver passando por esse desafio de insegurança, de muitas vezes passar por uma questão um pouco mais aí de ansiedade, eu não tenho dúvidas que o senhor pode contribuir de uma forma muito benéfica, como eu vejo o senhor contribuindo sempre aí. Como que as pessoas fazem para te encontrar e o que o senhor sugeriria aí para as pessoas para poder entrar em contato com o senhor, professor? No meu site profissional, que ali fala um pouquinho de mim, né, do que eu faço, da forma que eu faço nessa parte mais terapêutica, né, não tanto quanto como consultoria de empresas. Então, o endereço pode falar o endereço, no caso? Pode, professor, por favor, Pode. pode falar aí como o pessoal Então, é pode te o encontrar. https, dois pontos, barra, barra, psicólogofernandobrasil.com.br. Boa, legal. Esse é o seu site, .com.br. psicólogofernandobrasil.com.br. Legal. No Instagram o pessoal consegue te encontrar também? Arroba psicólogo Fernando Brasil. Psicólogo Fernando Brasil. Legal. Então, pessoal, reforçando aqui, se você quiser ter um encontro aí com o professor Fernando, um encontro terapêutico aí, para ele poder falar um pouquinho do trabalho dele, chama ele. Eu posso deixar, professor,
as suas mídias aqui embaixo para o pessoal poder te encontrar na descrição, o site, o Instagram. Pode sim, não é confidencial, né? Legal. Então, pessoal, quem quiser ter acesso aí ao professor Fernando Brasil para ter um encontro terapêutico, eu sou suspeito em falar, né? Eu bebi bastante aí da água do professor Fernando, então eu super recomendo aí o professor Fernando Brasil. Quem sentir que tem esses processos de insegurança, que acredita que pode resolver essas questões, que já se conscientizou que, cara, se você não buscar isso, sua carreira, sua empresa, seus projetos e muitas vezes suas próprias relações em todo o contexto da vida pode ser prejudicada, eu recomendo fortemente que você acesse agora aí no link da descrição, você vai ver o site do professor Fernando e você vai ver o Instagram dele. Vai lá no direct dele, manda uma mensagem, manda um oi. O professor Fernando vai ser super receptivo aí com você para que você possa tratar essas questões. Eu acho que você viu aí em toda a conversa o quanto isso impacta no desempenho do líder, né? O quanto isso pode prejudicar o seu sucesso pessoal, profissional, se você não identificar esses pontos da insegurança, tá? Professor, quero agradecer o senhor aqui. O senhor tem mais alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor fala, pô, Diogo, isso você deveria ter perguntado, meu irmão, você não perguntou. Fica à vontade aí em falar, tá bom? Mas antes de tudo, eu agradeço como sempre serei grato aí pelo seu conhecimento que o senhor transborda aí pra gente. E sinta-se em casa. Aqui, quando o senhor quiser vir falar, conversar, bater um papo, vai ser uma honra, né? Na verdade, eu fico aí insistindo pro senhor vir falar aqui com a gente sempre, né? Não, vamos dizer assim, né? Acho que abordamos de uma forma bem ampla a questão em si, né? A necessidade de olharmos para isso. E eu agradeço somente a confiança, né? De discutir isso comigo, que é muito bacana para a gente saber que podemos, em função da nossa experiência, colaborar para que mais pessoas revejam algumas coisas e possam realmente melhorar no sentido aí de gestão. Então, acho que se a gente conseguir atingir, né, isso, eu diria que eu me sinto extremamente gratificado com essa possibilidade. É para isso que a gente está aqui. Agradeço demais o seu convite. Prazer revê-lo, conversar com você. E, quem sabe, a gente continua essa conversa de um outro jeito, num outro assunto, num outro momento. A gente vai se falando. É isso aí, professor. Bom, galera, é isso. Compartilha com todo mundo, tá? Essa informação aí que a gente teve a oportunidade e a generosidade do professor Fernando compartilhar com a gente. Compartilha aí com o seu grupo de líderes, a galera da sua equipe, manda para todas as suas listas no WhatsApp, porque esse assunto ele precisa chegar para mais pessoas, né, professor? A gente está num momento aí da humanidade que, cara, já passou da hora, né, da gente despertar bastante coisas aí, principalmente em relação ao comportamento humano, e é isso que a gente busca. Então, muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado você que escutou até aqui. Compartilha com todo mundo e deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse assunto. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, líder. Tchau, tchau. Líder, muitas vezes caminhar na liderança sozinho é como querer chegar em um lugar sem um mapa. Por isso, se você quiser participar da mentoria gratuita, é muito simples. Aqui embaixo, na descrição deste episódio, ou até mesmo na aba sobre, tem um link do meu WhatsApp. Você pode clicar nesse link e me mandar um oi para que possamos agendar um dia e horário para nos falarmos. Espero muito poder te ajudar nos seus desafios diários de liderança. Não dá para chegar em um destino sem um mapa, né, líder? Te espero no próximo episódio. Até lá!